voltamos? Enfrentar o que é que fosse aquilo. Ah, e detalhe, outra música também estava sendo tocada naquela cena, e de trás pra frente. Você não vai me pegar. Toma essa flecha. E essa. E mais essa aí. Isso não vai adiantar nada pra você? Que é isso? Eu tô levitando? E simplesmente eu fico em chamas e morro naquele momento. Na época eu não sabia, mas dentro do jogo não tem nada, nem magia, nem feitiço que faça o Link morrer daquela forma. E eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Renascendo naquele lugar de novo, eu decidi explorar o local onde eu tava. Mas não demorou muito pra vir Skull Kid, me levitar e me matar queimado mais uma vez. Renascendo de novo naquele local, eu tentei uma estratégia nova. Eu puxei meu Ocarina, que é tipo uma flauta que você usa pra tocar músicas mágicas dentro do jogo. Elas têm várias funções. Na hora que eu fui tocar a última nota da música pra ativar a magia, ele novamente atirou fogo em mim. Só que, dessa vez, o jogo começou a travar na cena de morte. E eu apareço novamente naquele local, com apenas o Skull Kid me olhando, sem poder fazer nada. Ninguém me falou que nesse jogo eu perco sempre. Eu devia ter ido em outra locadora. Poucos segundos se passam, e a tela fica novamente preta. Você se deparou com um destino terrível, não é mesmo? E em seguida, um grito bem alto, com a máscara aparecendo por poucos segundos e o jogo sendo totalmente reiniciado. Para minha surpresa, iniciando o jogo de novo, o meu save com o nome de Link havia sido deletado e substituído por um chamado Sua Vez. O jogo não permite você trocar o nome de um save depois que você o cria, ou seja, o jogo fez isso sozinho. Iniciando esse save, eu apareço naquele mesmo local, deitado, com o Skull Kid me olhando e o jogo novamente reinicia. Naquela hora eu já tava ficando entediado com esses bugs estranhos que não me deixavam avançar na história. Mas quando eu já tava quase decidindo parar de jogar, entrando na tela de saves, misteriosamente o save deletado do antigo dono, o Ben, tava lá, exatamente do jeitinho que tinham deixado antes. Nem tão exato assim, porque quando eu tinha apagado o save dele, faltava completar um dos templos. Mas dessa vez o último templo apareceu como se ele tivesse sido finalizado. Todo o arquivo que havia sido deletado, removido, jogado no lixo, voltou do nada e com mais coisas nele. Sendo que eu nem ao menos havia jogado esse save. Maluco do jeito que eu tava e por já estar tarde da noite, eu só preferi desligar o console e deitar pra dormir um pouco. Ao cair no sono eu tive um pesadelo, com aquela máscara, com o Skull Kid, com o vendedor de máscaras e tocava aquela música invertida. Ao acordar, no susto, eu sabia que eu tinha que voltar naquela locadora e resolver esse problema de uma vez por todas. Alô, velho esquisito? Eu preciso falar com você. Um vizinho que morava na casa da frente da locadora tinha me escutado gritando. Então ele veio me alertar que a loja havia sido fechada de vez na noite anterior, pois o senhorzinho já era aposentado e a locadora já não estava rendendo tanto pra ele assim. E nisso, infelizmente, ninguém mais viu ele e não sabia onde ele morava. Então isso explica o motivo dessa placa de vende-se aqui na frente da loja. Mas tá, eu só queria saber, quem é Ben? Aquele vizinho que já era também um senhor de idade havia ficado muito incomodado com aquela pergunta e me contou uma história. História essa que sanaria todas as minhas dúvidas, ou quase todas. Ele basicamente me contou que naquela mesma rua havia uma casa abandonada, onde antes morava uma família com um filho, sendo ele, Ben, que no dia 23 de dezembro, 8 anos atrás, havia sofrido um acidente que fez com que os pais dele se mudassem e nunca mais voltassem. Eu logo entendi que Ben, infelizmente, não estava mais conosco e que possivelmente ele tinha alguma coisa a ver com as coisas esquisitas que estavam acontecendo no jogo. Iniciando o Zelda, resolvi entrar no save do Ben. E logo as coisas estranhas começaram. Primeiramente, o meu boneco estava todo torto, em um formato curvo e um texto todo bagunçado me aparece na tela. Escrito de forma que não desse para entender de jeito algum. Mas no inventário dele havia um item estranho, que eu nunca tinha visto antes. Semelhante a uma página de livro. Mas ao usar nada ocorria. Pouco tempo depois, a estátua bizarra apareceu de novo, junto de um som sinistro. E novamente, a tela branca de Dawn of a New Day aparece na tela. E o jogo, por algum motivo, volta pra perto do começo, quando o Link estava no corpo de um Deku Scrub, como se tivesse voltado no jogo pela primeira vez. Em certo momento, tudo fica com o texto distorcido, e logo em seguida, começa a ouvir novamente as risadas do vendedor de máscara de fundo. Mas não demora muito pro jogo ficar mais e mais estranho. Com a câmera do jogo ficando parada, ou seja, eu me mexia, mas a câmera estava presa no mesmo lugar. E então, eu decidi entrar na porta de onde a câmera estava, que dava basicamente
basicamente na torre do relógio, onde havia ele, em pessoa, o vendedor de máscaras. É você! Daí dane-se, né? Porque depois dele me dizer que eu me deparei com um destino terrível, o jogo me teleporta para Termina Field, onde era pra estar cheio de inimigos. Mas a única coisa que temos é a música do vendedor de máscaras, que estava toda distorcida, e o relógio com o indicador de dia e hora do jogo que tinha sumido. Caminhando pelo cenário, me deparo com Skull Kid, o vendedor de máscaras, a Epona e a estátua bizarra. Todos juntos em um mesmo lugar. E por algum motivo, a cabeça do vendedor de máscaras vivia me seguindo. Não importava onde eu ia. Depois de um tempo parado observando eles, eu percebi uma coisa. Se essa música, Song of Healing, que me foi ensinada pelo próprio vendedor de máscaras, vive tocando toda hora de trás pra frente no jogo, o que aconteceria se eu... E novamente aparece na tela. Você encontrou um destino terrível, não é? Então, aparecendo em Great Bay Coast, Epona estava lá, parada, relinchando, apontando para algo que aparentemente estava dentro do mar. E com essa máscara, nós podíamos mergulhar sem muitos problemas. Entrando na água, lá estava mais uma estátua bizarra do Link. Porém, depois de parar do lado dele, nós vamos ficando sem ar e nos afogando, o que não fazia sentido, já que essa máscara era usada justamente para nadar e respirar embaixo d'água. E depois de morrer, o jogo não me reviveu e simplesmente reiniciou mais uma vez. Depois de reiniciar o jogo de novo e entrando no menu de saves do jogo, lá estavam 2 saves, um escrito Ben e outro escrito Afogou-se. Ou seja, Ben, o antigo proprietário desse jogo, há 8 anos atrás, havia morrido afogado. Depois dessa informação, assustadora. Eu decidi simplesmente parar de jogar aquela fita e me distrair um pouco, já que era uma história meio macabra, e foi o que eu fiz. Dias se passaram, mas eu não parava de pensar naquele cartucho. Eu olhava pra ele todos os dias. E depois de algum tempo, eu decidi comprar uma placa de captura, um aparelho que liga tanto no seu videogame quanto no seu computador, para poder gravar as coisas que aconteciam na tela. E foi o que eu fiz. Agora eu finalmente terei registrado tudo o que acontece com você. E o mundo inteiro vai descobrir. Só que no mesmo momento que eu conectei o videogame no computador pela placa de captura, um arquivo de texto do nada aparece na minha tela, escrito Oi, e com um site onde havia uma inteligência artificial para você conversar. Era um bem popular na época. Só que dessa vez, a inteligência artificial era o Ben. Ben me respondia com respostas curtas, secas, parecia não estar confortável em conversar comigo naquele momento. Mas algo que ele sabia e me deixou bem claro era que ele estava sendo gravado naquele momento. Mas que não se importava muito, já que ele achava interessante o que eu estava fazendo. Eu fiquei meio assustado na hora, mas alguns minutos depois tomei coragem e voltei pro site. E pedi para ser libertado daquilo. Ben, eu não aguento mais.